paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus. E eu demorei um pouquinho para gravar mais vídeos, né? Dei um intervalo bem grande, mas é como eu sempre digo, eu fico aguardando aquilo que Deus manda fazer, né? Aquilo que Jesus quer falar para mim, em primeiro lugar, né? E para vocês que vão estar me ouvindo. E dessa vez o Senhor trouxe a palavra que está em Mateus, no capítulo 23, versículo 1, 2 e 3. Gente, é muito séria essa palavra. Aliás, todo esse capítulo, ele é um capítulo grande, nós vamos fazer aos poucos. Ele está falando com os seus discípulos e com a multidão. Os discípulos, ele falava muita coisa em particular, coisas assim que ele não falava multidão. Mas essas instruções, ele está dando tanto para os discípulos como para as multidões. Então vamos ler que vai clarear um pouco mais. Diz o seguinte: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas, não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Ai, gente, isso é sério, não? Que sério. E é uma verdade, infelizmente é uma verdade. O ser humano é falho, né? Independente da posição que ele ocupe, independente de tudo, né? Então veja o que Jesus está falando, gente, que sério. Observem, escutem, aprendam o que eles ensinam, mas não pratiquem o que eles praticam. Por quê? Eles ensinam, eles conhecem, mas não praticam. E isso, gente, nós trazemos para os dias de hoje também, com todas aquelas pessoas que ensinam a palavra de Deus, que passam a palavra de Deus. Então, vamos ouvir, vamos aprender, vamos praticar o que a palavra diz, não aquilo que está dentro das nossas conveniências, das autoridades espirituais e daqueles que ensinam. E é difícil, minha gente. O que Jesus está falando aqui é algo difícil de praticar, porque é muito fácil ensinar, é muito fácil passar os ensinamentos, mas na hora de praticar, de dar o exemplo, né? Surge uma ocasião na hora de dar o exemplo. Muitas vezes é difícil você dar o exemplo, né, daquilo que é ensinado na palavra de Deus. E que é ensinado? Está aqui na Bíblia, né? E vamos também aos mandamentos do Senhor, né? São 10 mandamentos. Parece tão simples, tão fácil, né? E no entanto, não é não. É difícil de praticar, é bem difícil. Na hora que a coisa aperta, na hora que a situação aparece, quando você vê, você já fez o contrário. Já não foi exemplo, não. Não que nós queiramos ser exemplo, mas nós temos que pelo menos tentar praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Então esse capítulo é longo, tem muita coisa para aprender. Hoje nós vamos ficar por aqui. Vamos escutar, vamos prestar atenção naquilo que as autoridades espirituais nos falam, porém vamos ver acima de tudo aquilo que eles fazem, aquilo que eles praticam. E se não estiverem em conformidade com a palavra de Deus, né? Que muitas vezes não estão, eles são seres humanos cheios de defeitos como nós, eles até tentam. Não pense que é fácil. É uma função bastante difícil quando você ensina. Por quê? Porque as pessoas ficam olhando para você. Elas ficam observando as tuas atitudes, as tuas ações e as tuas reações. E somos seres humanos cheios de falhas e imperfeições. Não que eu me considere uma autoridade, mas imagine aqueles que são autoridade, que tem uma multidão, muitas vezes, né, ali dependendo da palavra, do ensinamento deles. Né? Não é muito fácil, minha gente. Não é fácil. E mesmo porque temos também o inimigo do Senhor, né, que ficam atentando. Quanto mais autoridade espiritual você tem, quanto mais você cresce espiritualmente, você tem que ser uma pessoa assim muito dedicada realmente às coisas espirituais, ao estudo, e estar muito em conformidade, muito em união com o Senhor, porque senão você não consegue, porque nós temos o inimigo, né? Temos o diabo, temos o inimigo de Deus,
que ele vem atacar quem? Ele vem atacar nós, né? A nós. Ele quer desmerecer aqueles que o Senhor separou. Então esse ataque espiritual existe, minha gente, e não pode ser desdenhado, ele precisa ser levado em conta. Então é muito difícil para aqueles também que foram separados e estão aí para nos ensinar. Nós precisamos ter um pouco de complacência também, né? Então vamos seguir a palavra de Deus, vamos ouvir, vamos saber perdoar, né? Vamos saber, como Jesus disse, né? Pratiquem o que eles ensinam, mas não fazem o que eles muitas vezes fazem, né? O que eles, eu me incluo aí, né? Do que nós, né? Todos nós que ensinamos. Eu estou aqui falando com vocês, então eu também estou inclusa nisso, né? Mas o Senhor nos dá força, o Senhor nos guarda, coloca anjos para nos guardarem, né? Vamos orar, vamos pedir a proteção divina, né? Para nós, para aqueles que nos ensinam. Todas as autoridades espirituais nós devemos estar sempre orando por eles, alicerçando a vida deles com as nossas orações. Amém? Vamos orar? Deus Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus e na unidade do Teu Espírito Santo, nós Te louvamos e Te agradecemos por essa palavra, Senhor. E Te pedimos nesse momento que o Senhor nos dê discernimento espiritual, Senhor. Não para condenação, mas para aprender e para ajudar e para orar pelas nossas autoridades espirituais, porque precisamos deles, sim, Senhor, e olhamos para eles, temos todos eles e elas como nossos exemplos, mas o nosso exemplo único tem que ser Jesus Cristo, né? É para Jesus que nós temos que olhar. Nós não temos que olhar para o ser humano, né? Seja homem ou mulher, qualquer autoridade espiritual, nós temos que olhar sempre para Jesus, aquele que pagou um alto preço para nos deixar todos os ensinamentos que vão nos guiar. E também, Senhor, vivermos de maneira tal, porque o Senhor olha o nosso esforço para acertar, né? E perdoa os nossos erros com complacência, com amor, e para que nós não desistamos e consigamos seguir em frente, né? Na obra que o Senhor destinou a cada um de nós. Pai Santo querido, em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito Santo seja a nossa luz, seja o nosso guia nessa missão que nos foi concedida pelo Senhor, porque é uma missão, Senhor, e nós sabemos o preço que pagamos por essa missão e os ataques espirituais que sofremos no nosso dia a dia, muitas vezes no meio familiar, no meio do nosso povo. Só nós podemos saber, Senhor, mas nós temos a proteção do Teu Espírito Santo sobre nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Capacita-nos, Senhor, cada dia mais, não para ser um exemplo, mas para ensinar as pessoas a olhar única e exclusivamente para aquele que é o exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Nós Te louvamos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.